Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar, dia 7 de agosto de 2019, 16 horas e 44 minutos. Agradeço a sua audiência, convido a todos para se inscreverem na pré-lista da imersão técnica Top Traders, que vai ocorrer nos dias 24 e 25 de setembro, as aulas ao vivo. Eu sempre deixo esse mesmo link na descrição do vídeo. Você tem conteúdo, horário, quando acontecem as paradas para intervalo, almoço. A gente tem a novidade aqui que é a imersão, os comandos por WhatsApp e e-mail, inclusive durante o período de mentoria, tá? Essa é uma dúvida que tem chegado para nós, se é somente durante os 2 dias ao vivo ou não. A gente vai dar quase 4 semanas de assessoria dessa vez, então durante todo esse período você recebe por e-mail e também por WhatsApp, então se você não estiver acompanhando online não tem problema. Nos dias 24 e 25 depois na mentoria vai por e-mail e WhatsApp, então tem um mini currículo meu, o que a gente vai fazer na imersão, o que você vai aprender. Praticamente a gente aborda tudo, pessoal, desde mercado de petróleo, criptomoedas, fundos imobiliários. Eu vou falar do milho dessa vez também, que eu tenho estudado, da minha experiência internacional, eu vou ter operado nos Estados Unidos, e o foco principal, sem dúvida, são mini contratos de índice, mini contratos de dólar e a montagem da carteira de ações. Ok, Ganho 360, que é o nosso curso de prateleira, vai ficar quase um mês no grupo, tem as aulas ao vivo. E qual que é a importância de você entrar na pré-lista? Você garante desconto de primeiro lote e tem certeza que vai fazer o treinamento. Por quê? Nos 2 primeiros dias, quando nós abrirmos o carrinho, só faz a matrícula quem estiver na pré-lista. Então, a gente vai ter a lista de nomes. Se sobrar uma vaga ou outra, a gente, na quarta-feira, geralmente o carrinho abre na segunda, nós fazemos a abertura para o mercado. Caso queira ter contato comigo no período da manhã, toptraders.com.br, nome, e-mail, inscreva-se e receba a partir do dia seguinte. E para quem é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo e na área de comentários você é bem-vindo. E tem também o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é o treinamento gratuito, um presente da Top Traders. Entre com o pé direito na Bolsa de Valores, pode ser a sua porta de entrada para a renda variável com base, com alicerce. E por fim, eu já falei aqui do cenário, então seja bem-vindo à Bolsa e avise a galera, seus familiares, amigos que gostam da Bolsa de Valores, principalmente com aquela visão de investimento que o Swing Trade proporciona. Caros, vamos iniciar os estudos aqui pelas bolsas americanas, né? O pregão na reta final lá nos Estados Unidos. Então nós temos a S&P subindo 0,23, Dow Jones de lado, Nasdaq subindo 0,52. E o petróleo perdeu um ponto que nós havíamos adiantado anteriormente, está desabando. Chama muito a atenção a alta do ouro, né? Traz algum sinal de cautela, algum desconforto. Eu vou mostrar o VIX aqui também. Ouro, né? O VIX, hoje o VIX está caindo, está desabando, então sinal que tem apetite ao risco. Mas petróleo em queda, assim, ouro subindo 2%, é um sinal de alerta. Não que você tenha que ficar com medo, aquela história de ficar encostado na parede. Eu não vou nem falar o que o pessoal fala para encostar na parede, que eu não uso esse tipo de linguajar aqui. Mas não, só que tem que ter atenção, né? Eu vou te dar um exemplo mais prático. Às vezes chega na quarta-feira, eu falo pro meu grupo: pessoal, vai pra praia, vai viajar, vai passear, vai pintar a tua casa, que a gente não vai fazer nada amanhã nem na sexta. Ou falo isso na quinta sobre a sexta, final de semana a gente estuda e na segunda-feira eu volto com algumas posições. Às vezes a gente tem tanta convicção, né? Um mercado tão fácil, tão simples de ler. Chega a ser até um mercado meio bobo, assim, previsível os pontos. E aí a galera relaxa um pouco, e às vezes, como é o momento atual, nesse momento especificamente, né, voltando destaque de previdência, uma série de ações extremamente compradas, outras buscando fundo, essa tensão Estados Unidos, China, camarada vai relaxar? Óbvio que não, então tem que ficar ligado hoje à noite, amanhã, no final de semana, são momentos, né, então tem momentos e momentos. Né, então existe essa situação. Então vamos aos estudos aqui. A gente pegando as bolsas aí na reta final. O que não pode acontecer é o investidor perder aquela gana, aquele desejo, aquela agressividade de ganhar, porque disseram alguma coisa para ele, alguma coisa do gênero. Então ele tem que tirar. É isso que eu tento fazer, formar
investidores pensantes, rebeldes, antagonistas, estudiosos, trabalhadores, que é totalmente diferente daquilo que se prega comumente. E que eles sejam com o tempo independentes de mim. Muitas vezes o profissional quer que você fique preso a ele numa relação de dependência. No meu caso, não. Então, por exemplo, aqui, falando do petróleo, né, o Crude Oil WTI. O petróleo foi um trade, para quem opera, para quem acompanha, muito simples, né? Primeiro, o petróleo ele foi na parte alta aqui de uma espécie de cunha. Né? Não é um canal porque não existe paralelismo entre as retas. Então, a partir do momento que você vai numa linha e tem um sinal de fraqueza, você fala, professor, mas pode ser uma correção na parte alta depois desses dois Marubuzus? Pode, só que tinha um ponto-chave, que era o 57,62, que era a cabeça de um pivô. Pô, foi perdido, caixão e vela preta, né, pessoal? Vem na parte baixa do padrão, na linha de retorno. Como fraquejou, qual que era o objetivo? Simples. 50,74. Qual que foi a mínima de hoje? 50,55. Né? E aí, se eu pegar esse ponto aqui, 50,63. Então, quando o mercado está agudo, ele vai nas extremidades. Agora, pode-se pensar numa compra no petróleo. Por quê? Houve simplesmente o cumprimento, a gente usou análise técnica refinada para otimizar uma movimentação para quem opera petróleo, só que existiu um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, simples assim. Então veio numa região de suporte que foi fundo também aqui no dia 28 de janeiro, no dia 11 de fevereiro. Agora, né, pode-se pensar numa compra, quem está vendido encerrar uma posição, correto? Legal. Aí nós temos o Brent Crude Oil negociado na ICE em Londres, onde muitos alunos meus operam. Eu diria que uns 40 alunos, 30 e poucos, 40 ex-alunos. Ex-alunos não existe, né? Alunos e amigos operam na ICE. Alguns aqui do Brasil, mas a maioria lá. Muitos moram na Europa. Eu dei muito treinamento, pessoal, em banco, em corretora, em asset, em DTVM, muitos. Era contratado para dar curso para a galera da mesa, de bancos nacionais e internacionais. Então, no Brent é a mesma leitura, só que o ponto que foi perdido aqui foi o 64,64, desceu. Essa região era manjada, né? Com certeza iria passar daqui, né? 59,60 e 59,46, porque o gráfico é diferente do Crude Oil WT negociado em Nova York, que nós vimos anteriormente, mas nós tínhamos também um ombro, cabeça-ombro. E quando o segundo ombro é mais baixo, aí, né, e o Brent ele veio trabalhando no vazio aqui, tem uma sombra inferior. Sinceramente, WTI e o Crude Oil seria uma compra assimétrica, quer dizer, caiu forte, você teria menor possibilidade de continuar desabando e um pouco maior de um repique, alguma coisa assim, mas não tem um sinal. Anunciou o cumprimento da busca pelo suporte no WTI. Certo? Eu falei que eu ia ver o VIX, né? Então, o que é o VIX, né? É o índice de volatilidade da Bolsa de Chicago. Percebam o seguinte, quando nós tivemos esse estresse aqui, por exemplo, no Dow Jones, né? DJI, Dow Jones Industrial Average. Então percebam que o Dow Jones em 4 pregões varreu quase 40. Né? Ocorreu isso aí, isso é fato. Percebam que enquanto nós tivemos esse movimento esdrúxulo, exótico, em algum ponto até estúpido, só que pessoal, dinheiro é dinheiro, para onde ele corre, né? No caso do VIX, ele disparou nessas sessões que o Dow Jones desabou. Isso é normal. Aí o VIX, ele tinha um ponto, inclusive dá para você comprar e vender VIX, ok? A máxima, tinha uma máxima aqui do VIX, gráfico normal, pessoal, aplica-se o gráfico, 23,38. Então, ele não sustentou, foi fora da banda, fechou dentro. Tinha um outro suporte, 19,72. Como está perdendo, dá a impressão que a gente teria uma redução do VIX, não que seja uma regra, mas é provável que a gente tenha
mais queda do VIX e que nós tenhamos, eu não estou dizendo a você que é uma reversão, mas algum espaço ainda para um repique do Dow Jones. E eu ainda insisto que essa LTA pode fazer efeito. Eu acho que ela, eu sou extremamente detalhista nas coisas. Eu confesso, eu não sei se, eu acho que é uma qualidade, mas eu não sei. Inclusive para tudo, para as obras, para as artes que a gente distribui na Top Traders, para os vídeos, para visual, para conteúdo. Eu acho que é bom, né? Só que se você for perfeccionista demais também, a coisa não sai. Então acho que eu estou numa medida razoavelmente boa. Mas eu procuro entregar sempre a melhor qualidade possível aos meus alunos, que para mim fazem parte da minha família. Pelo respeito. O dia que eu não tiver mais esse sentimento, pessoal, eu dou um tempo, e eu já dei um tempo. Para quem não sabe, eu já dei um tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei entre 2007 e 2012 na Expo Money. Eu fui um palestrante titular e recordista com 100 palestras. Era um alvo meu, quando eu fiz, eu encerrei. E eles foram muito dignos na época, respeitaram, ainda tinha acho que mais duas. Foi em outubro de 2012, a minha última palestra foi em Belo Horizonte. Tinha mais duas e eu não quis, eles compreenderam. E eu tive nessa época muitos alunos presenciais. Pra vocês terem uma ideia, só na Expo Money foram quase 5 mil espectadores de palestras. Não. Foram quase 30 mil espectadores somando palestras e seminários que eu fazia após a Expo Money. Então, e quase 5 mil alunos presencial. Fazia imersão, fazia curso. O Seja Bem-vindo à Bolsa, que hoje é um presente, era um curso na época que eu ministrava dia de semana, quando eu passava no final de semana para outro, na cidade que tinha muita demanda, principalmente Brasília, Porto Alegre. Então, eu procuro, eu nem sei o que eu estava falando antes, mas enfim, eu procuro sempre entregar o melhor, já lembrei. E aí chegou em 2012, eu estava de saco cheio. De verdade. Eu falei, putz, eu preciso... O meu filho era pequeno na época, meu filho é nascido em 99, né? Então ele tinha 13 anos. Eu falei, não, eu preciso... né, tá próximo. Ele treinava no Corinthians na época, eu preciso treinar mais, cuidar um pouco mais da minha saúde. Não que tivesse doente, mas enfim, eu quis dar um tempo. E depois eu voltei em 2014. Simples assim, né? Fiquei 2 anos fora, e nesses 2 anos... em 2013 eu me associei ao Cartesian, fiquei 2013 e 2014 uma parte de 15, depois vendi minha parte para a Datagro, hoje em dia é uma outra empresa que toca, e fiquei fazendo outras coisas na área do mercado imobiliário, montei esse negócio que eu toco na área de estética voltado para mulheres. Mas hoje a minha energia está alta, eu vibro, eu tenho paixão, prazer, alegria, satisfação. Um dos meus melhores momentos do dia é quando eu paro aqui para gravar e posso passar alguma coisa. Então, enquanto tiver sentimento, assim será. Né? Então, hoje a minha energia é muito grande, tenho alegria, tenho satisfação. Então, você precisa passar alguma coisa de valor, né? Então, por exemplo, o VIX ele tem uma relação com as bolsas americanas. Agora, o Dow Jones, o que eu vejo aqui? Professor, o que você enxerga no Dow? Enxergo ainda uma possibilidade dessa LTA surtir algum efeito. Eu enxergo ainda um arame. E para quem olhava o mercado aqui embaixo hoje, falava, putz, está tudo jogado por água abaixo. Só que não. Houve uma reação com uma longa sombra inferior. É um monster martelo. E ele está fechando na máxima o Dow Jones. Vai fechar daqui 2, 3 minutos, ele está na máxima. E ele provavelmente vai adentrar a banda de Bollinger inferior. É um sinal de fundo, né? A minha interpretação. E aí nós temos Nasdaq Composite. Índice Nasdaq não é segredo para ninguém que é aquele que eu mais observo. Essa LTA não está perfeita. Só para ficar claro, pessoal, às vezes o professor vem aqui e ele fala, alguém da minha equipe traçou essa LTA imperfeito. Comigo não tem essas frescuras. Eu tracei, só que eu tracei pelo semanal. E aí, pelo semanal, não é tão preciso. Então eu vou traçar novamente pelo diário para que ela fique do jeito que eu gosto. Eu tracei, agora estou fazendo de novo para otimizar. Então, uma referência.
O candle de hoje envolve os anteriores, está fechando dentro da banda, acima da LTA, para mim sinal de fundo. E nós temos o S&P. Isso daqui, o à vista, não se aplica essa leitura da LTA, então não sei nem se faz muito sentido ele estar aí, mas assim, nós temos um Arami, a mínima do dia 5 foi preservada, aquela história não tinha até ontem fechado dentro da banda de Bollinger inferior, hoje está fechando agora, são 16,59, então é isso, um sinal de fundo, né? Então nós vimos o VIX e tal. Vamos dar uma olhada no EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ ele veio numa região chave, onde foi formada uma estrela da manhã, Morningstar. A mínima do movimento foi preservada, né? Foi marcada dia 5 de agosto aos 41,84 dólares. E o candle de hoje varre o de ontem, o de anteontem, entra na banda de Bollinger inferior. Nós temos um fundo intermediário marcado no dia 27 de junho a 42,69, ele fecha acima, sinal de fundo, né? Gap aberto para atrair preços como um imã, serve como espécie de farol. Então é isso. E aí, falemos então das criptomoedas. Nós temos aqui o Bitcoin, há 3 sessões, né, na sessão do dia 5 ele não chegou a tocar, mas ontem e anteontem tocando uma LTB e não passa. Aparentemente é um alívio de indicadores para romper, mas seria um ponto ótimo de entrada? Eu acho que é um ponto ótimo para gerenciar uma compra. De entrada talvez não, né? E nós temos o Bitcoin Cash. No US dólar também. É uma configuração mais altista. Teve um triângulo, ou no mínimo uma LTB rompida, está caminhando, subindo a ladeira. Eu acho que é ponto para gerenciar a compra. Mas assim, se você comprar e colocar stop abaixo das mínimas de ontem, de hoje talvez seja válido, mas eu não sei até que ponto faz sentido o trade. De hoje, se eu fosse entrar, eu entraria no Bitcoin mesmo, mas talvez pós-correção. O Litecoin tem feito movimentos muito técnicos e ele está pendurado nessa LTA, na parte baixa do triângulo, e isso não me passa muita confiança. Tanto que alguém que tivesse uma posição comprada ontem, né, o stop seria 91,012, teria estopado. Ou estoparia só em fechamento. Então. E aí temos o Ether. Hoje eu tenho quase sempre o prazer de almoçar com meu filho, né? Agora ele vem da faculdade, mais ou menos. Eu tenho uma rotina pesada de manhã, né? Eu redijo o cenário, eu oriento o pessoal do meu grupo, né? Por exemplo, hoje a gente teve um comando para carteira de ações, entrou um ativo extra. Eu oriento a minha equipe, tanto da Top Traders quanto de outros negócios. Aí eu me preparo ali, tomo café e vou pro treino, né? Hoje eu acabei indo agora à tarde no treino, antes de gravar. E aí ele vem e nós almoçamos. Então eu estava explicando para ele, né? Do conceito de blockchain, o que pode mudar no futuro breve, né? O conceito dos tokens também, né? Isso é muito interessante. Então, as criptomoedas não são somente um meio de pagamento ex-sistema, digamos assim. O conceito de blockchain, de token, é muito legal e eu abordo muito isso na imersão. Então, aqui, por exemplo, né, o Ethereum está numa situação interessante, mas eu não sei se é um ponto ótimo para compra, apesar de estar pendurado na média. Mas, assim, bandas de Bollinger estreitas sobre a média, poderia dizer o seguinte, falar, por exemplo, mínima de ontem, né, 22305. Sei lá, se fechar, se pegar um pouco mais tarde aí à noite, que seja na virada do dia, né? Está abaixo desse ponto stop, se não mantém alguma coisa do gênero, assim. É uma situação mais favorável à compra, assim, mas não é nada que seja empolgante, como em alguns momentos aqui eu passo para vocês. Eu vou ver se tem algum pedido do YouTube que envolva
O Trading viu, na verdade não. Então nos despedimos aqui do nosso amiguinho. Tchau, TradingView, até amanhã. E aí, falando do fluxo, né? Os investidores estrangeiros continuam trabalhando na compra. Já é o quinto pregão, né? Contando aqui a partir de 31, 1º, 2, 5 e 6. Ontem eles trabalharam na compra de novo, reduzindo de menos 90,874 a menos 88,878. Aí nós temos aqui no mercado à vista, eles estão descendo a lenha na venda, só que os institucionais estão comprando, né, mas estão vendidos até o dia 8 em 3.640.392. E é isso. Então vamos aos estudos aqui, Ásia e Europa. Nós tivemos alta generalizada na Europa, apesar de não ser nada pujante. E China, nós tivemos queda. Então vamos ver aqui a bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai tem um sinal de fundo, que foi esse doji pernalta que eu mostrei ontem. Hoje, uma leve queda não invalida nem reforça o sinal. Como... Caramba, eu derrubei um negócio aqui, só um segundo. Como nós temos... Foi um copo aqui, mas já estava vazio, copo plástico. Como tem esses gaps abertos, está distante de média, eu acho que seria mais provável um repique, um movimento lateral. Não acho, por exemplo, que a bolsa da China tem um novo gap de baixa, a não ser por alguma presepada muito grande do governo lá local. Mexendo com o Yuan. Aqui nós tivemos um ombro, cabeça, ombro no índice DAX, neckline aqui. Veio numa base importante, fechou um gap. E sim, tem esse gap foi de fato fechado hoje, né? Aí nós podemos ter alguma reação de fato, né? Existe essa hipótese, sim, eu acho que ela é inclusive provável. Ainda temos o índice FTSE, Bolsa de Londres, depois de uma big queda, né? Na verdade, nesse caso, de fato, mostrou que os ursos descem pelo elevador, né? E aí nós temos um arame, né? Uma região de fundo, aqui marcou fundo dia 25/3, dia 13/5, então tem grande chance de repique até pela distância em relação à média. Aí, pessoal, vamos... E hoje muitos balanços é boa, muitos balanços divulgados. O que eu gostaria de abordar aqui com as senhoras e senhores? É um dos indicadores semanais que me trazem uma grande expectativa, que é o fluxo cambial. Nós vimos que na semana passada, na quarta-feira, que reflete a anterior, foi muito positivo. E o fluxo cambial de hoje reflete da semana anterior, né? Então o fluxo cambial total na semana entre 27/7 e 2/8, ó, vamos lá. Ele é positivo em 2.563 milhões. Então, o fluxo cambial da semana passada, de 29 de julho a 2 de agosto, ficou positivo em 2.563 milhões, informou há pouco o Banco Central. Há pouco, 12h30, é o horário que sai. No período, houve entrada líquida pelo canal financeiro de 628 milhões, resultado de aportes, tal. Então, o que é o fluxo cambial financeiro, que é o que eu mais, né, aquele que é o mais foco? Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, né? E aí tem o comércio exterior, né? Ficou positivo em 1 bi. Softwares, do nada aqui a Siri do meu iPhone começou a falar, só Deus na causa. Do nada, não apertei nada, o celular tá numa base ali. Pelo menos eu acho que eu tô sozinho aqui, né? Enfim, e se eu não tiver, com certeza a energia é positiva, mas eu acho que eu tô sozinho. Então, no comércio exterior, o saldo ficou positivo em 1.935 bilhão no período, com importações de 3,836 e exportações de 5,770. Nas exportações estão incluídos 50,26 milhões em adiantamento de contrato de câmbio e 1,876 bilhão em pagamento antecipado
e 3,369 bilhões em outras entradas. Então eu gosto do fluxo cambial, segunda semana que vem positivo, e isso é interessante. Estariam os estrangeiros chegando a passos de tartaruga? A resposta é sim. Legal, e aí, vindo aqui para o nosso amiguinho Cartesian, nós temos a Petrobras. Olha que loucura, né? Como diria a Tarcisa Tamborim... Na verdade, dizem que o correto é Narcisa Tamboridegui, né? Mas a mídia chama de Tamborideg. Inclusive, eu já vim em Copacabana quando eu ia para o Rio a trabalho pela Expo Money. A Petrobras fechou caindo, 0,81. Só que se eu tivesse interesse em Petrobras, hoje eu compraria. Por quê? Ela estressou essa região de 25 e 42. Ela perdeu momentaneamente o fundo recente de 25 e 16. Ela fechou acima desses dois pontos. É um martelo clássico, perfeito, de livro, né? E foi fora da banda mínima e está fechando dentro. É um sinal, de fato, um sinal de compra. Seja para guerrilha, para swing trade, é sinal de compra. No caso da Vale, idem. A Vale estressou 45,82, foi abaixo, fechou acima, fechou na máxima. Hoje ela dá um sinal importante. Banco do Brasil, eu acho que já havia esse sinal, apesar da queda. E é isso, eu acho que é um sinal de uma compra ultra arriscada, mas é. E aí nós temos Bradesco. Bradesco já havia o sinal Deus do, como dizem alguns, né? Desde ontem, né? Esse ponto eu julgo como importante, que é o 33,83, 33,80. O mercado está acima dele. As mínimas de ontem e hoje marcadas nessa região. E o candle de ontem, que já tinha fechado dentro da banda, ele é varrido pelo de hoje. Pô, sinal de fundo. E aí nós temos YouTube. Não precisa nem falar nada, né? YouTube, eu já tinha falado para vocês que nós tínhamos um sinal claro de compra desde o dia 5. Né? É um candle verde que quebra aqui os padrões. Aí ontem ele foi configurado com a alta de ontem como uma estrela da manhã, a Morningstar. Hoje o volume muito alto e o candle de ontem já tinha fechado dentro da banda, acima da média de 5, acima 35,37, acima 35,45 esse fundo. Então é isso. Né? E disparou agora no final, puxando o índice junto para os 103 mil pontos. E outra, né, pessoal, tinha alguns pontos intermediários, né, 35,61 passou direto, 36,10 passou direto. Cadê o pessoal que falava que os bancos iam desabar, que era uma nova era, Bradesco Itaú a 25 em algumas semanas? Com base em quê? Com base em nada, são os patetas. E aí Via Varejo, Vivarina pura vida. A Via Varejo simplesmente bateu no ponto que me deixaria loiro, só que não. A aposta era até o dia 31, que é 8,41. E é isso, pessoal. Ela vai subindo, a média já está protegendo 7,35. Daqui a pouco a média vai proteger a cabeça do pivô no 7,50 e ela segue. Rompeu 8,41. Agora um ponto para a gente ficar de olho mesmo, porque tem um batalhão de resistências aqui, ó. 8,57, 8,68. Tem o 8,87. Então tem que ficar esperto agora porque está longe da média. Né, tem um outro ponto importante aqui, 8,56, só que se ela rompe esse ponto número 1, número 2, número 3 e número 4, eles se tornam suportes. Mas são resistências importantes, eu tenho essa consciência também. Ok? Como destaques do dia, uma das ações que eu quero falar é Sula 11. Né? A velha história da tendência. Né? Às vezes o investidor lê um livro e ele acha que é trader, e não é. Né? Então a ação tem por característica esse tipo de movimento. É dela. Né? Eu havia falado sobre a ação para vocês. Eu poderia mostrar algumas vezes que ela fez a mesma coisa. Né? O que ela faz? Ela simula, né? Ela deve ter sido treinada no exército.
né? Ou nas Farc, né, para algum investidor que entram vendidos e tomam um grande prejuízo, mas não por falta de alerta nosso aqui, né? Então o que, que a ação faz? Ela faz um pseudo ombro, cabeça, ombro. Ela parece que perdeu a base, só que ela vem na média e dispara. Pessoal, já tinha feito isso, ó. Algumas vezes, eu vou mostrar só uma. Ó. Então, se você olhar o comportamento da ação, fica fácil de entender e de fazer a leitura. Lembra que eu falei que era uma excelente opção para quem gosta de operar tendência? Na minha visão, na minha leitura. Então é isso, ela já tinha feito. Inclusive, ela perdeu, teoricamente, a neckline. Então, o investidor... Então, aquela história, o trader... Bom é aquele trader meio malandro, tal, que vai pra praia, pra piscina, vai nessa. Não é, pessoal, eu alerto isso aqui. O trader trabalhador, ó, o mesmo padrão. Tem outras vezes aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, neckline, perdeu, foi embora. É assim, é o comportamento do papel, mamão com açúcar. Ok? Agora, por exemplo, se eu tô no trade, aí hoje já é para pensar em começar a realizar lucro. Eu não sei se eu tô no trade, eu posso estar nesse trade, eu posso não estar. Eu não posso falar aqui, senão eu vou revelar minha carteira. Mas eu tô te mostrando a técnica, que pode ser para quem tá no grupo, quem tá fora do grupo. E se você não pegou dessa vez, observe numa outra, observe o papel, estude o papel, né? Seja dedicado, estudioso, né? Você aumenta veementemente, de forma importante, as suas chances de êxito. Uma outra ação que eu apelidaria como a ingrata é BTOW. Né? BTOW eu não tenho na carteira, para ficar claro. Muita gente acha que eu tenho, mas eu não tenho. Eu não sei porque que o pessoal acha, mas acham. A BTOW é uma ação complexa, não é um papel barato. Não é um papel barato, como era a Lopes há um tempo atrás, que eu cansei de falar para vocês. Ela fez um ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido. Ela foi num alvo, era uma ação para guerrilha. O alvo da BTOW 39,45. Por que está caindo hoje? Vendas de varejo. Subiu 0,1, o mercado esperava 0,5, 0,6, alguns 0,7. A ação cai. Simples assim. Incomoda quem está comprado que ela tem um topo mais baixo que o anterior. Não é um papel barato, mas é um papel que, se entra fluxo, principalmente estrangeiro, ela pode sim ser alvo de fortes lotes de compra. Aí depende. Né? Tem um gap lá em cima, que serviria como referência se tiver euforia na ação, mas não é aquela ação que você fala, caramba, ela está subapreciada. Mas é uma ação que pode ter um upside muito forte, coisas do gênero. Né? Então aqui está a BTOW. Caso ela perca o 34,59, ela teria alguma chance de se curar na LTA, mas aí ela deveria cair rumo aqui a 31,31. Seria um caminho mais provável. Ok? Então são os destaques. Aí falta falar de BOV, BOVA11, Mini Dora, Mini Índice. E aí eu falarei também dos pedidos do YouTube. Então a primeira ação é a BIF3. A BIF3 é aquela história de ação em tendência, caminhão subindo ladeira. Eu acho que não é ponto ótimo para quem está de fora, mas é uma ação que pode ser gerenciada com bastante tranquilidade para quem já está no trade. Agora, se você procura uma pechincha no setor, pode ser uma ideia. Porque no mundo de Alice, ela remete a R$13 dentro de algumas semanas ou meses, subindo devagarinho. Então, é uma ideia. Eu não posso ser incoerente no caso da BIF se eu falei da Marfrig ontem. Que eu falei que eu vejo como uma ideia, se você tomar como base JBS, por exemplo. Lembra que eu tinha falado de Marfrig na segunda? Ó? Tá aqui, ó. Ontem já eu nem tinha visto, ó, subiu pra caramba e hoje, porque rompeu o triângulo. Só que o ponto de compra era dentro do triângulo, agora é gerenciamento. Mesmo porque, se você for entender como uma cunha clássica, o objetivo era em 7,59, qual que foi a máxima de hoje? 7,55. Então, ler o ativo é parte do processo. Você agir é tão importante quanto. Ok? Aí nós temos a Lynx.
né? É uma ação complexa de operar, o setor também. Eu não gosto, porque assim, pessoal, você pega a ação, ela fazia o movimento aqui de topos e fundos descendentes do movimento macro, respeitava a LTA. Respeitava a LTA. Só que agora ela está fazendo topos mais baixos que o anterior e perdeu a LTA. Então eu não vejo como uma oportunidade não. Sinceramente, eu procuraria algum ativo mais claro. Aí nós temos a ELET 6. A ELET 6 eu vinha dizendo a vocês que era uma das opções interessantes dentro do setor. Ela tem um triângulo rompido, ela vai subindo a ladeira, né? Para quem é trader de guerrilha, tem esse ponto aqui, que é o 40,79, aquele trader de swing trade mais rápido. Então, assim, enquanto acima de 40,79, eu acho que faria sentido a manutenção de um swing trade, né? E nós temos esse outro ponto que é o 40,89 aqui, mas acho que o 40,79, como é um ponto mais antigo, ele poderia ser utilizado em fechamento. Em fechamento, porque eu não duvido que ela feche esse gap, toque a média e volte a subir, uma vez que o 40,89 é a cabeça de pivô. Ok, aí nós temos a Lely Blanc. Fazia tempo... Eu já operei essa ação no passado, ganhei uma bolada nela de vestuário. Eu acho que ela é dona das marcas John John, da marca John John também. É uma ação que hoje, inclusive, né, que é um dia que nós estamos fazendo o estudo dela, ela veio numa região de fundo que era R$22. Ela tinha vindo, parece que fez um rompimento falso de fundo e subiu com volume. É aquela minha velha história, pessoal. Por exemplo, quer ir para o pau, comprar um lote dela ou meio lote, acho extremamente válido. Aparentemente temos uma barra elefante, é uma ação que me parece interessante, sim. Só que não para fazer termo, para alavancar no day trade, um lotezinho. O que é um lote? Imagina que você opera com 100 mil. Você gosta de operar com 10 ações, você costuma alocar 10 em cada. Bota 10 mil reais ou 5 na Lely Blanc. Por exemplo, se você tem interesse no papel. O problema é que o camarada vê a ação depreciada, ele quer pôr a carteira inteira na Lely Blanc, assim, 50% do portfólio na Lely Blanc, ou quer fazer termo para operar 3 vezes o capital na Lely Blanc. E não. Né? Mas dentro de condições normais, vejo de forma interessante. Aí temos Taesa, isso minha opinião pessoal, né? TAE 11. A Taesa vai nos trazer uma leitura comum ao setor, que é de tendência primária, secundária e terciária de alta. Ação boa para seguidores de tendência, nada mais que isso. Ok? Para seguidores de tendência eu não vejo nenhum problema, não quebrou, não fez fundo, topo, fez até um topinho mais baixo que o anterior aqui, mas aí logo reagiu na média, no topo anterior também que estava em 27,49. Então uma ação para seguidores de tendência, quem procura alguma coisa em dividendos também pode ser uma boa opção. Pode ser. E aí, falando do Ibov 11, e só um detalhe, pessoal, hoje eu vou no estádio ver Corinthians e Goiás. E o meu palpite: Corinthians 3, Goiás 0. Ok? Deixa eu só ver se tem algum recado da minha equipe aqui, que às vezes tem. Está tudo certo aqui. Vamos ver. Ok. Tudo certinho, todos os recados dados. Então vamos falar aqui do Ibov. O Ibov fechou, né, pessoal? O que nós tivemos? Ontem um candle que negou o candle de segunda, o anterior. Hoje foi a prova dos 9, como eu brinquei no cenário. Né? Percebam que a mínima de hoje foi marcada
Nessa região de topo anterior, 100,440. O fechamento foi na máxima, né? Com dentro da banda de Bollinger e acima das duas médias, acima dos 102,620 e um leve rompimento da LTB. O que eu estava vendo aqui de algumas ações que eu acompanho, onde está azul, tudo fechamento em máxima, ó. BOVA11, BR Foods, Cosan, Gerdau, Hipermarcas, Itaúsa, Itube, Show 3, Vale. Então isso é importante, né? E aí temos o BOVA11. O BOVA11 também fez um movimento bem interessante. Ele veio no 96,86 aqui, marcou a mínima. Um Big Marobuzu, né? Foi fora da banda, fechou dentro, acima das médias e rompendo de leve LTB, né? E aí o mini índice, né, ele estressou pra caramba a região de 101,080, estressou a mínima de ontem 100,780, deixou uma mega sombra inferior, que a mínima foi fora da banda, fechou. Tá fechando aqui, né, ainda tem 35 minutos de pregão, mas um volume muito alto, maior dos últimos tempos, né, e ainda tem tempo de negociação. Se fechar assim, fecharia acima de 102,465, das médias e rompendo a LTB. Né? Bem importante essa movimentação. No intraday, nada além de um alargamento reto, né, que se chama. E aí veio na retração de Fibo entre esse fundo e o topo marcado logo na abertura, respeitou a retração 38,2, espetou dois candles fora da banda, fechou dentro. Aqui foi uma pinça de fundo também, o gap intraday permaneceu aberto. Através de uma simetria em V, buscou 102,690, só que ultrapassou e veio nesse topo aqui, que foi o finalzinho do pregão do dia 2 a 102,990 e cá está. Amanhã promete. Teríamos o rompimento do alargamento e uma alta importante, ou seria uma alta fogo de palha, perderia os 102,690 e desceria até aqui. Eis a questão, né? E por fim nós temos o mini dólar. O mini dólar, nada derruba o mini dólar. Ele está há 3 sessões marcando máxima perto dos R$4, né? Ele marcou na segunda 3,988. Ontem ele marcou 3,994 e hoje ele marcou R$4 redondo, 4.000 para o dólar. As mínimas estão mais altas também, ó. 3,922. 3,945, 3,951. Só que ele está fora da banda, com a média aqui nos 3,854. Qualquer alteração, tipo máxima mais baixa que a sessão anterior, mínima mais baixa que a sessão anterior, ou a perda do 3,948, seria algo novo, na minha visão. Ok? Então é isso aí, pessoal. Assistam, seja bem-vindo à Bolsa, se inscrevam para receber o cenário, deixe o like, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, porque você é bem-vindo. Muito sucesso, saúde e paz a vocês, um excelente estudo, né? E que vocês consigam sempre absorver conhecimento, prosperar na Bolsa de Valores. Eu estou vendo uma notícia aqui, está vindo nos postings. O STF forma a maioria para manter Lula preso na superintendência da PF em Curitiba. Como está saindo isso aqui, eu estou vendo se está tendo alguma reação do futuro e do dólar. Aparentemente não, acabou de sair. Aparentemente não teve nenhuma reação mais forte e tal. Então, tudo sob controle, que ele seria transferido para Tremembé aqui em São Paulo, ok? Então, saúde e paz a todos, muito obrigado, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, valeu!